O marido pensou que havia sido perdoado pela esposa, que esperava que ele conseguisse um acordo de divórcio. O narcisista ou não conseguiu conter suas emoções, então ele a culpou e imediatamente assinou o acordo de divórcio. Mas ficou claro que Lyra estava completamente alheio a isso. Ou lembra que esta tarde na praia, a atitude evasiva de Lyra naquele momento mostrou que ela realmente queria deixá-lo. A relação parecia ter conseguido se aproximar, mas só por causa de um pedaço de papel o separou ainda mais. Deste lado, a empregada começou a falar da carta agora há pouco. Por acaso o mordomo ouviu tudo. Ele perguntou o que aconteceu no final. A criada estava com medo de ir embora, mas como ela poderia escapar desse velho lobo? Ele finalmente revelou que Owen e Lyra tinham acabado de discutir. O mordomo terminou de ouvir com o rosto cheio de satisfação. Nesse momento, Lyra ainda estava na sala olhando a foto dos três. Silenciosamente, ele pegou a caneta do chão e se consolou novamente. Quando ela estava prestes a assinar, On de repente entrou e a chamou para conversar. Ele pergunta com raiva se isso é realmente o que Lyra quer, então ela pode deixar este lugar imediatamente. Naquela hora, o mordomo também correu para encontrar Ezra para informá-lo da situação. Ezra saiu para verificar por si mesma. Vendo a cena dos dois discutindo na frente dela, ela ficou um pouco chocada e incrédula. Mas obviamente esta é uma notícia muito boa para esta cidade. Vendo On ficar com raiva, Ezra se sentiu ainda mais satisfeita. Ou agora parecia ter perdido a sanidade. Por mais que Lyra explicasse, ele não ouvia. Ele disse palavras ainda mais ultrajantes. Se Lyra realmente se importasse com Emir, ele a traria e contaria diretamente ao menino. Vendo-o tão zangado, Lyra correu para detê-lo. Ele não queria que Emir soubesse disso, porque poderia machucar o menino. Logo, uma discussão entre os dois chamou a atenção de Eda. Lyra só podia ficar em silêncio na porta e assistir Emir desenhar. Hesitando por um momento, ele finalmente decidiu se aproximar do menino e conversar. Inesperadamente, Emir estava desenhando os três se divertindo hoje. Vendo o olhar esperançoso de Emir, Lyra não conseguiu falar. Ele só podia dizer a Emir para não esquecer o dia mais feliz de hoje. Ela espera que a criança cresça saudável. Esperando até que Lyra saísse da sala, Emir parecia ter notado algo estranho também. Ou estava sentado sozinho na sala neste momento. Parecia que a raiva ainda estava lá. Ele olhou para a foto feliz dos três e então a jogou sobre a mesa. Nesse momento, Lyra também entra na sala e pergunta se ou pode esperar até que Emir se recupere totalmente. No entanto, On, controlada por sua raiva, imediatamente recusou e exigiu que ela fosse embora imediatamente hoje. Emir saberia a verdade mais cedo ou mais tarde. Inesperadamente, Emir lá fora ouviu tudo. Quando descobriram, já era tarde demais. O menino, decepcionado e triste, voltou para o quarto. A razão pela qual On se tornou tão conservador foi porque ele havia perdido sua autoconfiança. Ele temia que Lyra realmente o odiasse. Esse amor também é um amor unilateral dele. On hesitou por um longo tempo antes de ousar ir ao quarto de Emir. Lyra estava confortando a criança, mas Emir não conseguia mais acreditar em suas palavras, apesar de Lyra ter prometido que ficaria. Tudo isso nunca foi o que Lyra quis. Eda e sua mãe agora parecem se vangloriar e satisfeitas com seu plano. Foi tudo por causa de Lyra que On ficou com tanta raiva e perdeu a sanidade. Leila passou por acaso e ouviu isso. Eu não podia acreditar que isso era real. Eles estavam claramente felizes neste momento. Ezra diz que Lyra não deveria ter entrado nesta mansão. Lyra então vai ao encontro de On para conversar. Ela pergunta a On por que ele fez isso. Emir não merece ouvir essas coisas ruins. Mas On insiste, dizendo que mais cedo ou mais tarde Lyra irá embora, e que Emir também terá que se ajustar a esse fato. Os dois discutiam quando a empregada bateu na porta e anunciou que um psicólogo havia vindo para ajudar Emir a se sentir mais confortável. Assim, os dois ficaram em silêncio na porta e esperaram que o médico saísse. O resultado óbvio foi que a discussão deles deixou uma enorme sombra dentro do menino. Foi um trauma que não poderia ser facilmente superado. Cinderela foi torturada na mansão por meio ano. Agora, o chefe promete a ele sua liberdade. Mas quando chegou a hora de partir, Cinderela se sentiu um pouco impotente, considerando o menino como seu próprio filho. Felizmente, nesta mansão miserável, Leila ainda considera Lyra como sua família. Leila vem e pergunta o que aconteceu. No entanto, Lyra não quis revelar a verdade, dizendo que ver Emir triste também machucou seu coração. Por causa da atitude incomum de On, Leila ficou ainda mais desconfiada. Algo deve ter acontecido com os dois. Ou voltou para seu quarto e chamou seu assistente para encontrar outro psiquiatra. Ele encontrará alguém para substituir Lyra. Nesta mansão, Lyra permaneceu uma completa estranha. Ele tentou entrar na sala para confortar Emir. Olhando para o menino triste como agora, Lyra também se sentiu muito mal. Mas não importa o quanto ele tentasse, Emir permaneceu em silêncio. Isso deixou Lyra ainda mais desolada.
Emir há muito era como algo que podia levantar o ânimo de Lyra. Olhando para o menino, ela parecia se ver como uma menina. Justamente quando Emir queria dizer algo, Layla abriu a porta e entrou. Lyra apressou-se em fingir que nada havia acontecido. Mas como uma atitude tão estranha poderia ser escondida? Layla então diz que On está procurando outro psiquiatra para Emir. Ao ouvir isso, Lyra saiu correndo e pediu a Layla que ficasse e cuidasse da criança. Inesperadamente, a governanta observava tudo em silêncio. Ele então foi até Esra para relatar a situação. Conhecendo a atitude recente de On, ela ficou cada vez mais certa de que a iniciativa estava em suas mãos. Ele definitivamente expulsará Lyra desta mansão. O novo psiquiatra veio examinar Emir. Ele chegou à conclusão de que agora eles só tinham duas opções. A primeira é não se divorciar e voltar como uma família feliz antes. A segunda é aceitar a realidade para que Emir aprenda a se adaptar às novas circunstâncias. Mas o médico claramente não os incentivou a usar esse método, porque o menino Emir era muito jovem. Se a mente é ruim, também pode afetar o futuro. Lyra então vai até o quarto de Emir e tenta pintar com ele. Mas Emir permaneceu em silêncio assim. Nesse momento, On entra na sala e diz que vai tirar a criança. Lyra imediatamente perguntou para onde ele queria levar a criança. Inesperadamente, On foi frio e disse que não tinha nada a ver com Lyra. O relacionamento deles agora parece irreparável. Lyra ligou para a melhor amiga, mas não conseguiu. Inesperadamente, algo aconteceu com Maria neste momento. Como ele não suportava seu pai ruim, ele brigou com ele. Toda essa cena de violência doméstica foi vista pela minha mãe. Ela também não suportava esse marido alcoólatra. Ela finalmente pegou a faca e a esfaqueou com força. Maria decidiu assumir toda a culpa para proteger a mãe. É por isso que ela está sentada na prisão agora. Lyra deste lado não encontrou mais ninguém em quem confiar. Ele pensou por um longo tempo e finalmente se lembrou de alguém. Ou agora leva Emir ao mar para ensiná-lo a pescar. Ele tentou chamar sua atenção, mas o menino permaneceu em silêncio. Lyra vai procurar o velho, pois deve conhecer On muito bem e com certeza terá conselhos para eles. Lyra contou tudo ao velho. O velho ouviu tudo e entendeu. Foi ele quem viu On crescer. Ele é bom em tudo, mas sua personalidade é muito teimosa e conservadora às vezes. Emir é sua própria fraqueza. O velho não sabia o que Lyra realmente pensava de On, mas se ele realmente se importasse com Emir, então ele teria que aceitar algo para sacrificar, porque Emir também é parente de On. A implicação dessas palavras do velho é aconselhar Lyra a não se divorciar. Neste momento, dentro da vila há uma concentração de pessoas com problemas de saúde mental. Eda disse que se soubesse antes, teria corrido para a praia com On e Emir. Eles são aparentemente mais como uma família. Se essa quisesse que ele fizesse algo no futuro, ele definitivamente ficaria do lado dele. Ao ouvir isso, essa se sentiu mais confiante e tomou a iniciativa de convidá-la para fazer compras. Apenas Layla permaneceu perdida na mansão, simplesmente porque ela realmente entendia que tipo de pessoa Lyra era. Depois de passar a tarde na praia, On levou Emir de volta para casa. Mas ficou claro que ele não era o único a se sentir frustrado e com o coração partido. On também estava se sentindo extremamente vazio agora, mas também não podia dizer. Ele só podia confiar no menino. Quando era jovem, costumava sentar-se no jardim à espera que o pai voltasse para casa. Mas um dia, embora esperasse muito tempo, ele ainda não viu seu pai voltar. Ou espera que Emir não espere muito dos outros, porque esperar é o mais doloroso. Coincidentemente, Lyra também ouviu tudo neste momento. Ao ouvir essas palavras, Lyra finalmente decidiu ir embora. Mas agora o Emir disse de repente, e se a Lyra realmente não voltar mais? As palavras inconscientes do menino acordaram Lyra mais uma vez. Emir também é seu ponto fraco. Agora que penso nisso, ele finalmente fez sua escolha. Se alguém tivesse que recuar primeiro, seria ela. Lyra então ficou na frente de On e o abraçou com força.